Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe. Vamos nos preparar para o nosso encontro com Deus, com as forças espirituais que nos acolhem aqui nessa experiência terrestre. Vamos asserenando os pensamentos, vamos nos acalmando, o dia tem suas preocupações, tem suas demandas, e no momento em que paramos para orar, para refletir, é natural que esses conteúdos nos atravessem. Por isso que é importante sempre essa preparação, para que a gente mude a frequência do pensamento, vamos esquecendo de algumas questões que passaram no cotidiano. É mesmo que uma preparação para falar com Deus. A música de Gilberto Gil, não é? Se eu quiser falar com Deus, ele fala vários caminhos. Cada um tem um caminho específico para falar com Deus. Cada um encontra a sua forma de falar com Deus. Deus, na sua onipresença, capta exatamente tudo que emana de nós. Para Ele, nenhum segredo, nada em oculto. Mas não é porque Deus sabe completamente de nós que nós não precisamos exercitar esse movimento em direção a Ele. Falar com Ele. Ele é o nosso Pai. E falar é bom, porque promove uma catarse, muitas vezes. Conteúdos presos, sentimentos presos, falas presas. Tudo isso não nos ajusta internamente. Para você, por exemplo, que é introspectivo, há de encontrar uma forma de se expressar. Do contrário, cria um universo particular, solitário, tira as próprias conclusões do que pensa, não significando que essas interpretações sejam verdadeiras. Comungar uns com os outros, dialogar, vai nos ajudando a perceber a verdade com mais clareza. Falar com Deus, diz Emmanuel, é a melhor comunicação que nós podemos ter. Porque, além de Deus nos entender em profundidade, está nele as soluções. Está nele todo o poder que pode nos ajudar em nossas aflições, nossas demandas aqui na Terra. Então vamos nos preparar para entrar em contato com Ele. E eu volto e voltarei sempre a fortalecer isso em nossas lives. Necessariamente não é um encontro comigo, é com Deus. Nós estamos falando aqui sobre Deus. A mensagem que Ele nos deixou, a mensagem que Jesus nos trouxe. Então, não perca tempo. Conecte-se com Deus. Se não tem este hábito, pode exercitar agora. Tenta espraiar a mente, arejar os pensamentos e elevar todos eles em direção a Deus. Alcançar o Criador.
Esse movimento que aparentemente parece ser simples, ele traz muitas questões complexas em meio a essa conexão. Daí, quanto mais a gente exercita, mais a gente aprende a nos sintonizar com o Criador. Essa conexão, ela é tão poderosa e eficaz que às vezes por um exercício de conexão nós podemos conquistar muitas coisas. Dentre elas, a intuição, que vai sendo tocada pela inteligência suprema, nos dando orientações necessárias. Esta conexão com a vibração divina pode acalmar os nossos temores, nossas ansiedades, podem nos esclarecer alguns pontos de dúvida que trazemos, porque Deus trabalha. Não é uma energia morta nem morna, é uma energia atuante, que trabalha, que produz e que cria. Então, todo contato com Ele nasce algo. Depende da nossa receptividade, da nossa disponibilidade em abrirmos o coração, a alma por completa e entender a sua fala, que é no silêncio das horas ou no silêncio interior que se faz. Mas nós precisamos criar essa conexão com Deus. E isso não é um discurso comum no que tange exercitar. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, vamos fechar nossos olhos, fazer a nossa prece para Deus. Eu posso estar alimentando um hábito muito comum, muito prático. Mas se a gente está falando de autodescobrimento, nós precisamos detalhar mais algumas coisas. Falar com Deus tem que cada vez mais ser uma dinâmica profunda. Então, a gente vai exercitando esse autodescobrimento através desse simples ato. Fale com Ele. Tire Deus do lugar onde, ou daquele lugar que você o coloca quando está em aflição. Ponha Ele em tudo. Ponha Ele em tudo. E uma coisa imprescindível para nós entrarmos em contato com o Criador. Sejamos humildes. Não podemos ir de outra forma. Nós estamos falando com aquele que nos deu a vida e que sabe tudo. Então, nesta reflexão, vamos nos preparar para a nossa prece. Pedindo ao Criador que nesse momento nos acolhe, é sempre Deus nos acolhendo, que Ele nos ajude nesse momento de interpretação da sua mensagem, Senhor. Há muita maturidade intelecto-moral em nós para sondar os teus segredos, interpretá-los, enxergar a verdade clara. Não temos ainda condição de suportar a tua verdade num todo. Mas aquela que já nos chegou através de Jesus, podemos iniciar uma assimilação. São propostas desafiadoras, Senhor, que a nossa pequenez moral ainda titubeia quando vai buscar seguir. Mas o Senhor não tem pressa, porque nos aguarda na eternidade. Então, que nesse momento estejamos abertos para refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas questões, Senhor, que precisamos resolver. O Senhor já nos ofertou tudo, agora a tarefa é nossa.
nos dê a proteção para que desenvolvamos em mais um encontro essa percepção sobre a nossa vida e sobre o viver. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Eu disse na prece uma coisa que eu quero ressaltar. A gente vai quebrando essa ideia de pedir muitas coisas. Primeiro porque muitas coisas já nos foram dadas. Elas só não estão sendo aproveitadas por nós, mas elas já foram dadas. E eu cito 3, que faz-nos perceber que precisamos retribuir. E nós precisamos agradecer a Deus de outra forma. Não pelo discurso, mas aproveitando o presente divino. Deus nos deu vida. Pronto. Primeiro presente. Nos deu inteligência. E nos deu liberdade. Olha que eu estou citando só 3. Liberdade. Então, vida é eterna. Inteligência, que quanto mais se exercita, mais cresce. E liberdade. Só isso já nos faz perceber que estamos pedindo muito e fazendo pouco diante da grandeza dos presentes divinos. E é por isso que nós precisaremos ir trabalhando isso que é do nosso atavismo. Nós viemos de outras religiões, nós viemos de outras crenças em reencarnações e reencarnações. E a doutrina espírita como ciência, ela nos convida para que a gente pense diferente, sem rituais, sem repetições, mas com mais consciência, saindo de um lugar de eternos necessitados. E diante de um Deus que está muito acima de nós, inalcançável, e que dele vem todas as graças. O Espiritismo já quebrou isso, não é? Quando nos coloca em um lugar de artífices do nosso destino. Então, precisamos entrar neste lugar. Quando eu me torno artífice do meu próprio destino, eu tiro Deus desse ponto. E falo aqui, não, Senhor. Não é o Senhor que vai construir o meu destino. Não, sou eu. O Senhor deu todas as leis e toda a ordem no universo. Agora é comigo, Senhor. Vamos trabalhar isso, tá bom? Quando a gente estiver diante de desafios terrenos, a gente lembrar que a gente vai pedir força, naturalmente, Senhor me dê força, Senhor me ampare. Mas já repararam que esses pedidos são redundantes? Senhor me dê força, Senhor me ampare, como se fosse uma coisa que precisava se pedir. No fundo não precisa, não é? Porque Deus nunca parou de trabalhar. Nunca parou de amar. Então, ainda nós exercitamos algumas falas que um dia vão desaparecer. Senhor, me ajuda, Senhor, me proteja, Senhor, me... E a gente fica muitas vezes, mas tudo isso Deus nos oferta o tempo inteiro. Nós é que precisamos ir melhorando moralmente para merecer cada vez mais. Porque é uma questão de plantação. Compreende? Não é da ordem da petição, do petitório. Eu vou pedir e vou receber. Não. É da ordem da plantação.
Porque eu posso estar pedindo a Deus aqui, Senhor Deus, me dê luz, plantando perturbação. Entendeu? Plantando perturbação e pedindo paz. Senhor, me dê paciência, produzindo a irritação, ou alimentando a irritação. Então vamos quebrar esse tipo de pedido a Deus. Deus já nos deu e nos dá tudo o que precisamos. Nós precisamos nos implicar com o aproveitamento disso. Eu estou aproveitando isso? Essas questões que eu peço, não, vamos tirar essa ideia, vamos apagar essa ideia de que precisamos pedir para que Deus nos dê. Ele já está nos dando. A gente só precisa pegar o que Ele nos oferta e trabalhar. Reparem só, Ele enviou Jesus. Como a dizer assim, falta o norte, meus filhos, eu vos enviarei. Não só um homem que vai apontar o caminho, mas um homem que vai na frente, dando um exemplo. Ele nos enviou. A gente se apropriou da mensagem de Jesus. E aí a gente fala e sabe, mas a gente continua, oh Jesus, não sei o que, oh Jesus, me ajuda, me vale, me protege. Não, peraí, Senhor, peraí. Só em o Senhor ter vindo à terra e deixado o Evangelho, eu posso fazer uma análise. O tanto de pedidos que eu faço a Jesus em relação à dedicação que eu tenho de seguir o Evangelho. Vamos fazer essa medição? Se eu puder colocar numa balança os pedidos que eu faço a Jesus e o que eu aplico do que Ele deixou, o que é que pesa mais? O que é que mais aparece? A gente vai ver. A criatura está ainda presa ao me ajude, Senhor. Me socorra, Senhor. Me livre, Senhor. Quando Deus deixou esclarecimento para dizer, olha, nas dificuldades, nos desafios terrenos, eis aqui o caminho interior, o caminho espiritual, o caminho intelectual, tudo nos foi dado para que a gente manuseasse, está na hora da criatura manusear a inteligência que recebeu, e os esclarecimentos são diversos, mas são diversos. A gente não pode mais ficar na cadeira do pedinte. Se quisermos pedir alguma coisa a Deus, a Jesus, Senhor, desperte a minha consciência, porque o saber já está na terra. A verdade desceu o véu e ela está estampada diante de nós. Mas, Senhor, por que eu não mudo? Porque eu não quero. E eu ainda não quero. Mas, Senhor, eu conheço a verdade e não dou um passo em direção a ela. Sim. Primeiro chega o saber, depois, cada um no seu tempo, vai começar, por uma necessidade de ser feliz, vai correr atrás. Então, para o autodescobrimento, nós precisamos também trabalhar com isso. De eu já tenho, agora não é pedir, agora é manusear, é trabalhar essas informações que nos foram dadas sobre comportamento, sobre moralidade, o nosso comportamento com o outro, com a vida, com o mundo, né? A compreensão sobre viver, morrer, tudo está estampado. Então, existe um grande problema que tem atrapalhado os religiosos. Sim, os espiritualistas, e por que não os espíritas? Nós não somos diferentes dos outros. O que é que tem atrapalhado todos nós? A preguiça moral. A preguiça moral é aquela que nos leva a procurar um socorro, sem entender que a solução
está em nós. É ficar em busca de ajudas diversas, sem querer fazer um movimento de auto-redenção, de auto-recuperação. Não estamos aqui dizendo que temos que ser autossuficientes. Eu quero que vocês também coloquem isso na balança. Vamos de novo na balança? Aqui está a parte em que eu procuro ajuda, orientação, conselho, diretriz, força, luz, que eu saio procurando nas pessoas. E está aqui a parte da balança em que eu mesmo procuro ofertar-me tudo o que procuro. Vocês sabem que vai pesar. É aí que está um grande problema da criatura humana. Ela entra na proposta cristã, mas a proposta cristã não entra nela. Quando entra, transformado, o indivíduo começa a ser. Quando a gente vê um apóstolo, um espírito superior que fez essa mudança, foi o quê? Foi porque ele pediu mais do que a gente? Foi porque ele saiu em busca de pessoas para ajudá-lo com mais intensidade? Não. Foi porque ele entendeu e falou, gente, o negócio é comigo, a demanda é comigo, o problema é meu, eu que o plantei, eu que estou colhendo, eu que ainda não despertei, eu que ainda estou apegado, a demanda é toda minha, meu Deus, deixa eu ir burilando e vamos burilando. Pronto, o indivíduo encontrou o caminho da salvação, vamos dizer assim, da felicidade. E eu não quero repetir, mas vou acabar repetindo, uma coisa muito comum que está lá no Evangelho de Jesus. As simples frases que ele disse, dizendo, olha, só uma frase, eu acho que basta para a gente poder interpretar. O reino dos céus está dentro de você. Ele não está falando que está em algum lugar. E se está dentro de você, só você pode construí-lo. Ah, Deus me ajude. Já ajudou. E ainda ajuda. Então, ainda nós estamos sem querer nos implicar com a responsabilidade que é nossa. Eu sou responsável pela minha vida. Eu preciso perceber as dificuldades que carrego, que eu as plantei, porque Deus me fez simples e ignorante. E à medida que eu fui evoluindo, eu fui fazendo minhas escolhas e fiquei nesse emaranhado de imperfeições e sombras. Então agora eu preciso me equacionar, eu preciso me resolver. Entrar nesse lugar não é simples, porque a gente passa a sair de um lugar costumeiro ao longo dos tempos. A gente sempre busca uma bengala psicológica, o que Joana de Anjos vai chamar de apoios ineficazes. Ineficazes em que aspecto? Não que o outro não possa lhe ajudar. Não que o outro não possa ter uma boa palavra. Ineficazes no sentido de que o outro só nos alcança até determinado ponto. Mas naquele lugar em que realmente se opera a transformação, ninguém entra. Então é um apoio ineficaz. Quantos conselhos nós não recebemos, não somente de pessoas, mas você pega ler um livro, você pega ler o Evangelho, você assiste quantas palestras, quantos seminários, quantas jornadas. A questão é o que eu estou fazendo com isto. Então, é como eu estou manuseando o que já me chegou. Então, informação eu tenho. Esclarecimento, está tudo muito claro para mim. Se tem alguma dúvida, eu preciso só estudar um pouco mais. Porque a doutrina nos deixa bem claro. Esse lugar que está sendo, que se precisa entrar. Assuma um lugar onde você não seja aquele que pede, mas aquele que dá. Não sei se vocês lembram, o Divaldo contou uma história que até era tarde da noite, ele estava atendendo e chegou uma mulher pedindo ajuda para pagar uma conta de água e luz e tudo. Ele estava muito cansado, ele falou, minha filha, olha, agora não tem condição, está muito tarde, estamos terminando. Fala ali com o irmão, que era Nilson, né? Ela foi procurar
Edivaldo, Joana aproximou e perguntou: Edivaldo, por que você está assim tão agastado? Ele disse: minha irmã, é cansado, a gente está aqui, e as pessoas acham que a gente pode ajudar em tudo, e às vezes nem sempre a gente consegue. Ela falou: bem, se você está cansado, é simples resolver essa questão. Passe para o lado dos que pedem. E saia desse lugar dos que dão, dos que ofertam. E, meus irmãos, tem muita gente do lado de quem pede. E Jesus está esperando quem vai entrar no lugar de quem dá. Não é? Ser cristão não é se apropriar de uma mensagem para que essa mensagem lhe favoreça na terra. Isso é materialismo. Isso é barganha. Né? As pessoas se aproximam de uma religião e ali oram, e ali frequenta. O que ela está querendo? Ela está querendo uma autotransformação? Ela quer se candidatar para ir para a frente para ajudar quem sofre? Não, ela quer ser servida. Então ela não está mergulhada em uma doutrina, ela está fazendo uma barganha com a doutrina que ela elegeu. E é por isso que ela cresce, pedindo, 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 pedindo. E se a sua vida vai bem, que é bom, gente. Vou continuar frequentando, ou agora eu não posso, ou dou um tempo, ou fico até frequentando porque eu quero mais e mais e mais. Então o cristianismo é outra coisa. A proposta do cristianismo é outra coisa. Jesus não veio salvar ninguém. Ele só tinha a função de salvar-se e já estava. Ele veio dizer: olha, o caminho é esse aqui. Mas não é para vocês viverem no gozo da terra, porque a morte chega aí e mostra que isso aqui é tudo ilusão. É temporário. A proposta cristã é para quem quer se iluminar. E a partir da iluminação sair desse lugar de necessitar. E ser esse espírito que mais tem para ofertar. É aí que entra o desenvolvimento do sentimento do amor. Essa é a grande conquista que o indivíduo deve fazer na reencarnação. Você precisa amar. Amar as pessoas. Amar tudo. Para sair desse lugar de querer ser amado. Amar os outros não lhe impedirá de ser amado. Mas o que nós estamos colocando na frente ainda é a busca de sermos amados. Então, essa não é a proposta do cristianismo. Porque Joana de Ângeles assevera, a criatura... Nós todos, né? A criatura que busca ser amada ainda está na infância psicológica. Ela não entendeu que o grande ganho e que a grande plenitude se dá quando se ama. Porque quando se ama, você próprio produz o amor. E se sai de você, é o primeiro beneficiado. Então, o tema da noite trata desse sentimento. Só que ele está tão em busca, né? A gente está tão em busca de que o outro nos ame, a gente está sempre fazendo essa busca, né, semelhante a tudo que a gente quer de felicidade na Terra, que nós partimos em busca de relacionamentos focados nesse ser para nos amar. Mas não é só isso. Essa pessoa tem que ser uma pessoa muito boa. Mas não é só isso. Essa pessoa tem que gostar do que eu gosto, tem que simpatizar-se com o que eu me simpatizo. E no fundo, nós queremos, no fundo, é alguém igual a nós. Que se identifique de uma forma como almas afins, né? Aquelas pessoas que a gente encontra e fala: meu Deus, como encaixa, como dá certo, como a gente consegue fazer uma comunhão, né? Uma identificação, uma sintonia de pensamentos, palavras e ações. Existem essas almas na Terra, bem raras, mas existem. Mas enquanto nós ainda não logramos alcançar esses méritos, nós precisamos lidar com as diferenças. Como assim? Com pessoas que muitas vezes não trarão muita semelhança com a nossa realidade. Por isso que muitas pessoas no campo afetivo ficam escolhendo, porque elas estão tentando ver quem
quem é melhor ali para lhe agradar. Olha, na condição de não querer amar, eu fico na condição de escolher alguém, já que este vai me amar. Então, eu preciso achar alguém que me ame. Então, tem que ser uma pessoa, e aí a gente começa, né? Fazer a escolha, a seleção. E o tempo vai passando e essa pessoa não vai aparecendo. E quando aparece, a gente coloca ela nesse lugar e fica aguardando que ela atenda. Só que quando o outro aparece com as suas diferenças e dificuldades, a gente tem dificuldade nas relações. Me diga quantas relações afetivas não acabaram, não terminaram por causa das diferenças. Porque num planeta dessa ordem não tem espíritos assim, ó. Afins, como eu falei, são almas raras. Aqui não tem. Tem lá no mundo superiores. Aqui não. Aqui nós vamos encontrar muitos espíritos diferentes, cheios de dívidas morais, como nós, cheios de conflitos. E aí? Então, se a gente for pensar, o que é que mais estimula as pessoas a separarem? Não deu certo. Só que essa fala não deu certo, na maioria das vezes ela se encaixa nesse confronto das diferenças. Se não há amor em ambas as partes, como é que ajeita isso? Não ajeita, não é? Então o número de separações aumenta. Meu Deus, o que é isso que não encaixa? É cada um procurando um igual. Ou é cada um procurando um certinho, um perfeitinho, do jeito que gosta, do jeito que você gosta. Mas quando o indivíduo cresce em sentimento de amor, ele vai procurando mais um sujeito do que um objeto. Ele vai procurando mais satisfazer-se no sentido de amar do que ser amado. Então, essa apuração de escolha vai diminuindo. Ele sabe que o outro é diferente porque é singular. E aí ele faz essa empreitada, ele faz esse investimento porque ele não está querendo encontrar a pessoa certa, ele está querendo acertar uma relação numa convivência. Olha a diferença. Essa busca da pessoa certa, menino, isso dá um trabalho e você pode passar a vida toda sem achar. Porque você não quer sair do seu lugar de mudança, você quer que alguém venha e se adeque à sua maneira de ser. E aí? Então você quer egoisticamente que o outro se apague ou se molde à maneira que queremos. Então que ele se despersonalize para tornar-se alguém que você gosta. Quem quer realmente crescer no sentimento do amor, enfrenta as diferenças, tenta, nessa labuta do relacionamento, encontrar caminhos para que os dois cresçam. E um dos primeiros caminhos é a compreensão de que não vou encontrar uma pessoa dentro do padrão total que eu busco. Em algum momento ela vai apresentar as suas diferenças. Então, é aqui que a relação se trabalha para os dois crescerem. Esta é a finalidade da relação afetiva. Fazer com que os dois cresçam, mas eles estão em níveis evolutivos diferentes. E menino, que trabalho, né? A pessoa teve experiências diferentes que a minha. Como é que a gente encontra aqui? Ó? Como é que une isso aqui? Ah, tem um laço que cresce aqui e emenda. É o amor. Não faz as pessoas ficarem idênticas e nem perfeitas. Mas ele cria manejos de Joana de Anjos, do livro Amor e Imbatível Amor. Que o sentimento do amor ele tem tantas matizes, ele tem tantos manejos, que ele faz com que essas almas, que aparentemente são bem diferentes, elas encontrem caminhos para se entenderem, para se organizarem, para evoluírem. Porque os dois têm que entender que a relação afetiva não é tão somente para atender o ego. Porque o que é que a criatura quer? Quer ter alguém. E ponto final. É só isso que a criatura humana quer no relacionamento afetivo. Ela quer ter alguém. Ela ainda não quer amar alguém. Ela quer ter alguém. Então, se eu tenho, é nesse gozo do ter
que a relação começa a perder força. Ou estagnar, ou fazer-se um pico e depois começar a cair. Por quê? Porque o motor que alimenta essa relação é o sentimento que faz com que as almas não se acomodem. Acomodem em quê? Naquilo que o ego já quer e já está satisfeito. O que é que o ego quer e já está satisfeito? A pessoa. Eu tenho alguém, aí alguém que eu abraço, eu beijo, eu faço sexo, está comigo ali, pronto. Aí o ego para aqui e fala, pronto. Agora vamos manter. Manter de que forma? Bem, o ciúme, o apego, né? As cobranças, né? Esse movimento para segurar. Entendeu? Para segurar. Não há mais uma proposta de evoluírem juntas. Não há ainda isso. Então, quando nós entendermos que uma relação afetiva é para que os dois ascendam cada vez mais e mais se realizem, o indivíduo vai começar a se equipar de sentimento de amor. Eu vou fazer uma experiência com vocês. Se tiver alguém aí casado há mais de 4, 5 anos, me diga uma coisa, ou mais, né? Você percebe que a sua relação está evoluindo cada dia mais? E cada dia está melhor? Menino, olha, Arilson, cada dia que está passando, vibramos mais, é mais riqueza, é mais crescimento. Se estiver assim, parabéns. Os dois estão utilizando o sentimento do amor, estão desenvolvendo o amor, e esse amor está impulsionando vocês a buscarem sempre uma evolução, porque está pouco e tem muito para se conquistar. Agora, se você olha a sua relação e ela não está fazendo esse movimento, a maioria não está. Por quê? Parou. Eu quero ter uma família. Sim, teve a família. Eu quero ter filhos. Teve os filhos. Eu quero ter alguém. Tem alguém. E agora? Aí o ego diz, vamos agora manter. E sabe o que acontece na manutenção? Sem o colorido, sem a força poderosa do amor, a relação começa a entrar no campo da rotina, começa a ficar tudo meio que morno, e a relação vai sendo levada com uma coisa que já conquistou e agora vamos levar, não é? Até o fim da vida aqui. Não tem mais felicidade, não tem mais encantamento. Não, já passou. Aí o casamento, eu vi uma pessoa falar hoje para mim na sessão. Porque é assim, né? Casa e tem todo aquele encantamento depois. Aí vai passando o tempo, aí né, fica aquela coisa mais monótona, mais rotina, né? E isso são determinações egóicas. O amor é um sentimento poderoso e infinito. Só essa frase de Joana vai dar para vocês a noção do que o amor é capaz. Quanto mais se divide, mais se multiplica. Quanto mais é exercitado, mais se agiganta. E quanto mais se oferta, mais se tem. Entenderam? Então, olhando por esse prisma do poder do amor, nós estamos vivenciando relacionamentos afetivos muito pobres. Ou a gente está no início e a gente acha que é muita coisa. Eu vejo pessoas assim desesperadas, desesperadas para ter alguém. Elas só querem ter alguém e acham que isso aí é o máximo. Quando ela deveria saber que não, isso aí é o primeiro ponto. E um dos primeiros pontos insignificantes. Porque ter alguém, isso não lhe é garantia nenhuma de felicidade. Porque você tem um objeto e na hora de conviver com esse que você tem, como é que vai ser? Por isso que o grande desafio das relações afetivas é a convivência. Porque é na convivência que se vai perceber quais são os conteúdos, os motores acionados para que essa relação evolua, cresça. Por isso que a gente examina por esse prisma. Sua relação, que já dura tantos anos, está cada dia melhor? Você está cada vez mais satisfeito? Existe aquele afeto que surpreende o outro? Não.
Ah, a gente vai trabalhando, cuidando de filho, a gente vai cansando, aí larga de cuidar do corpo. Este é o nível evolutivo da Terra. A relação não evolui como deveria. Por quê? Porque nós ainda não conhecemos o amar. Nós conhecemos só o ser amado. Então, se eu quero ser amado, ter alguém já vai ser bom demais. Me ama? Bem, a pessoa vai dizer que sim, né? Mas aí é que a gente faz aquela análise, né? Você só ama alguém se você se ama. Porque você não pode dar uma coisa que você não tem. E aí, você se ama? Não, se eu não me amo, aí é isso que você está sentindo pelo outro, é o quê? É a lógica que eu estou falando. Tá? Você não vai me dar R$1.000 se você não tem R$1.000. E até que você pode até conseguir. Você vai ali, pega emprestado, não é assim? Mas e o amor? Onde é que você encontra? Na esquina? Na loja? No shopping? Pedindo a Deus, joga aí, Deus, um amor aqui para eu poder... Não é? Tem que ser de dentro. E aí? Por isso que se avalia. Nós precisamos avaliar quando a gente diz que ama. Será? Enfim. Então, nós vamos encontrar pessoas muito diferentes que podem nos ensinar muito. Quem quer desenvolver o amor entende que a diferença no outro pode ser ensinamento. Pode me trazer muitos ensinamentos. Porque exercita a minha alma. É claro que a grande dificuldade é que essas duas almas estão procurando a mesma coisa. O que? Ter alguém, serem amadas. Ó. Então, cada uma sustenta uma postura e não quer acordos. Por isso que se chocam muitas vezes. Por isso que cresce o controle, um quer controlar o outro. Já repararam? Tem relações assim? Muitas, muitas e muitas. É um padrão humano. É sempre um querendo controlar o outro. Não há uma harmonia. O amor, ele alinha as almas. Ele alinha e diz, você não é melhor do que eu. E eu não sou melhor do que você. Você tem imperfeições. Eu também as tenho. Você tem virtudes. Eu também tenho as minhas. E agora, o que a gente vai fazer junto, hein? Vamos para o contato sexual. Ah, isso é fácil. Junta-se corpos. E a biologia dá conta. Sim, mas unir corpos é muito fácil. Agora, unir almas, essa costura, vamos dizer assim, né, se as almas fossem tecidos, que tivessem que se juntar para formar uma veste, a veste do amor, ela teria que ser costurada pela linha do amor. Isso requer muito da criatura humana. Nós precisamos exercitar esse sentimento em tudo. Quando Francisco de Assis falava de amar as plantas, os animais, a natureza, o sol, o fogo, tudo, exercícios para que esse amor um dia se agigante e chegue ao nível de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o último patamar que o amor vai nos levar. Por isso que Joana de Ângeles diz que na frase, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é de cima para baixo. Você consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Não, não é? Então qual é o mais fácil? Começar de baixo. Amar a si mesmo. Depois eu vou para o próximo. E depois eu vou na escalada em direção a Deus. Então é de baixo para cima. Sendo assim, nós vamos entendendo que as diferenças, as pessoas diferentes que encontramos, nos são desafios de aprendizado, desafios que exercitam o sentimento. Agora tem que ser com essa proposta, porque tem pessoas que dizem assim, meu marido não vale nada, minha esposa é insuportável, né?
E aí essas pessoas podem dizer assim, não, mas eu estou com ela por amor. Ou por submissão. Ou por preguiça de renovar a sua vida, sair da infelicidade. Ou não quer perder algumas coisas. Nós ainda estamos nesse terreno. Quantos e quantos casamentos não se desfazem? Não que nós estamos aqui querendo propor que os relacionamentos se desfaçam, mas a gente está querendo dizer o seguinte, quantos relacionamentos não se desfazem para não ter perdas materiais? Nós ainda estamos nessa classificação moral. Não, eu não quero ser feliz. Eu prefiro ficar com essas coisas, ter uma boa vida. Ou não ter prejuízos, ou não ficar sem nada. Né? Dentro não tem o essencial, mas fora eu quero ter. Então, não. Então eu vivo isso aqui, eu vou levando, não, mas tem os ganhos, né, materiais. Tem os ganhos, é porque não conhece a felicidade interior. O dia que conhecer, dará as costas como os grandes espíritos deram à matéria. E falar, essa felicidade aqui não troco, não dou, não vendo. Posso até dar, distribuindo o que ela me proporciona. Mas como a criatura não conhece essa felicidade, deixa a minha felicidade para depois, eu vou ficar aqui, no aqui e agora, nas coisas que eu tenho uma vida muito boa. É a condição do ser humano ainda. Isso aí a gente está analisando, não é criticando, não é julgando que as pessoas têm que fazer essas revoluções. Nós só estamos classificando o nível evolutivo da criatura no tocante à sua relação com esse sentimento do amor, ao seu comprometimento em querer amar ou em buscar ser amado. E é por isso que é um dos maiores dramas que a criatura humana vive, a vida afetiva. Porque perdeu o endereço do amor. São assuntos que nos trazem várias reflexões. E o tempo urge, né? Já estamos no final da live, quem diria? A gente vai falando, né, em cada live um pouco sobre esse sentimento. Até fevereiro, final de fevereiro. Tudo sobre o amor, né, do livro Garimpo de Amor. Mas pensem sobre isso. Queiram evoluir suas relações. Se ela está parada, está faltando o combustível do amor. Mas não é o amor que se exige, tá? É o amor que se oferta. Porque eu não posso pedir uma coisa a alguém se eu não tenho condição de ofertar. Muito cuidado com isso, nas cobranças. Você tem que ser assim primeiro, eu tenho que saber se eu tenho autoridade moral para cobrar. Eu tenho autoridade para cobrar? Olha, você não me dá atenção, é sinal de que eu dou. Só que não é da ordem do cobrar, é de fazer com que o outro entenda que é uma troca e que a tua parte você está fazendo. Agora, cobrar sem fazer nada, nem tente. Porque isso é da ordem do ego, eu quero controlar, eu quero gozar do amor que vem. Mas não quero compromisso com o amor que se dá. Então, vamos estudando esse livro, vamos estudando o comportamento de Jesus, não é? Ele amou todos os diferentes, sem modificar a postura, sem modificar a sua serenidade. Trouxe conselhos, admoestou alguns, convidou outros, consolou, mas sempre no lugar de quem amava. Não esperou nada em troca, porque ele não precisava, já estava pleno, porque ele estava do lado de lá, né? De quem oferta. E o amor, quanto mais se oferta, mais se ganha. Sigam o meu YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube, se inscrevam lá. Estou com o Instagram agora, ferraz.arilson. Me sigam lá também e a gente vai interagindo com essas informações. Tenho as palestras do Francisco de Assis todo sábado às 19h30 pelo YouTube. Sigam também o canal do YouTube do Francisco. E aqui o Instagram da nossa casa, que começa as suas palestras dia 8 de janeiro. Eu estarei abrindo os trabalhos lá, já convidando vocês, tá bom?
Muita paz. Acho que semana que vem, ainda não é Natal, vamos fazer um encontro diferente, hein? Quem sabe a gente não monta uma coisa diferente para a live que vem. Tá bom? Muita paz, muito obrigado. Até mais.